Eu sou médico, coordenei um programa de cuidados com adolescentes em situação de risco no Rio Grande do Sul, na década de 90, chamado PIA 2000, um programa do Governo do Estado. Fui secretário estadual da Saúde há 8 anos, fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com programas de redução da violência. Então, o que eu vou falar para vocês é fruto dessa experiência e da curiosidade científica. Minha tese de mestrado foi sobre comportamento violento, foi um estudo, uma revisão sistemática de trabalhos científicos publicados sobre isso. E eu acho que, quando se tem as paixões e os pontos de vista muito arraigados em relação ao assunto, é importante a gente ver o que funciona na prática. A gente tem que ter um critério prático. O velho Karl Marx dizia, né, que a verdade é comprovada na prática. Não adianta a pessoa ficar filosofando. Então, o que eu vou falar para vocês é um apanhado que eu tenho, é um assunto que eu tenho trabalhado na questão de redução da violência. Eu estou ajudando o governo do Estado, ajudei o governo do Estado a montar um programa de redução da violência que reduziu o número de homicídios no Rio Grande do Sul entre 2007 e 2010. Né? Agora explodiu o número de homicídios lá. E vou falar do ponto de vista científico. O que a ciência fala sobre essa questão, inclusive a questão da redução da maioridade penal. Né? Pode passar? Se é na mente dos homens que surgem as guerras, é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz. Nós temos que trabalhar com o ser humano, com a mente humana, para reduzir. Né? Existem países que têm, independente da redução ou não da idade penal, que tem uma criminalidade muito baixa. Né? E tem países como o Brasil, que é recordista mundial de homicídios. Nós estamos num país que bate todos os anos o recorde mundial em números absolutos de homicídios. E não é motivo para nenhuma preocupação do governo. Isso, para mim, seria motivo de um gabinete de crise. O Brasil tinha que ter um gabinete de crise. Um mutirão de todas as forças hoje no Brasil, começando pelo governo, para enfrentar esse escândalo que é 56 mil homicídios. Né? E quando fazem essas contas, faz uma conta inversa. Não, mas a taxa de homicídio não é tão alta. Não me interessa a taxa, me interessa o número absoluto. Pode passar isso aí. O Brasil tem 56.337 homicídios, tem 46 mil mortes no trânsito, é recorde mundial também, né? E tem 10.600 suicídios. O Brasil está ficando o maior país em número de suicídios do mundo. Né? Mas como é que nós podemos comparar isso? Vamos pegar os 5 países com maior população do mundo. Vamos ver. A China tem 13 mil homicídios, nós 56 mil. 1 para cada 100 mil. A Índia tem 48 mil homicídios, 4,8 por 100 mil. Os Estados Unidos, que todo mundo diz que é um país muito violento, que é um absurdo, que os americanos, tem 15 mil homicídios, 3 por 100 mil. A Indonésia tem 1.400. A Indonésia, que eu sou contra a pena de morte, mas a Indonésia, que acabou de executar um traficante brasileiro, tem 1.400 homicídios, tem 250 milhões de habitantes, 50 milhões a mais que o Brasil. E o Brasil, essa vergonha de 56 mil homicídios, 28 por 100 mil. Né? O que nós estamos fazendo para reduzir isso? Essa é a maior preocupação, é por isso que surgem ideias de redução da idade penal, surgem em todos os níveis. Está todo mundo querendo reduzir. Está todo mundo que gostaria muito que o filho da deputada Keiko Oca estivesse vivo. Todo mundo queria isso. Todo mundo quer isso. Eu acho que de um lado e do outro, bem intencionados todos, mas todo mundo querendo, de alguma maneira, encaminhar uma solução para isso. É solução reduzir a idade penal? Vamos dar uma olhada, eu vou fazer só uns conceitos aqui sobre... esse é um trabalho do Richard Tremblay, que é o professor da Universidade do Canadá, hoje é o autor e pesquisador que mais acompanha coortes de desenvolvimento humano, que pega crianças desde a gestação até a idade adulta.
São grupos, coortes são grupos de pessoas de uma determinada população que nascem num determinado ano e que são acompanhados ao longo de toda a vida, para ver o que acontece com eles. Né? Essa é uma imagem de uma exposição do Tremblay. Como é que uma criança linda, angelical dessa, se transforma num ser violento, brutal? Né? Passo o seguinte, isso tem que entender como funciona a mente humana e como funciona a base material da mente, como é que o cérebro funciona. Então, só rapidamente algumas questões aqui. Nós temos um cérebro com 100 bilhões de neurônios que se interconectam com média de 15 mil conexões por neurônio. É um mundo fantástico, inimaginável quase. Né? E é esse cérebro funcionando que nos dá, quem tem um parente ou quem já viu uma pessoa com AVC, com derrame, sabe que uma parte do corpo para de funcionar, dos músculos. Isso significa que aqueles neurônios que controlavam aquilo morreram. A fala é controlada por uma região do cérebro. O pensamento é controlado por uma região do cérebro. Tudo que nós agimos, a impulsividade do ser humano, tem a ver com funcionamento do cérebro. É claro que não é só isso. Né? Nós temos influências do ambiente, tem uma série de coisas, mas é justamente dessa junção do ambiente com o funcionamento do cérebro que, inclusive, molda o comportamento humano. Né? Passo o seguinte. Os neurônios funcionam por conexões, é um ponto de conexão, e nessa conexão tem a atividade elétrica, vem o impulso elétrico para aquele cabo ali, que é o axônio, e libera substâncias químicas. Essas substâncias químicas têm uma importância muito grande, elas regulam o humor, né? Dependendo da quantidade de serotonina no cérebro, a pessoa fica deprimida, fica mais deprimida, fica menos deprimida. Dependendo da quantidade de dopamina, ela sente um prazer intenso. É aí que atuam as drogas. As drogas são dopaminérgicas, elas empurram a produção de dopamina e dão uma sensação de êxtase temporária, né? E levam a pessoa a ficar procurando de novo sentir aquela sensação. Né? E todos esses impulsos formam memória. O cérebro é fruto, nós somos fruto da nossa memória. Cada vez que vem um impulso elétrico aqui, esse impulso elétrico aumenta, quanto maior a intensidade desse impulso, maior a quantidade de receptores para essas bolinhas, que são as substâncias químicas. Quando é insuficiente o número de receptores, se formam em minutos, o neurônio forma novos ramos e vai formando novas conexões e forma uma rede específica para aquele impulso. Esta rede não desaparece mais, ela é a memória de longo prazo. Isso foi descoberto, deu o prêmio Nobel para o Kandel em 2000, no ano 2000. Esta memória de longo prazo fixa aquela sensação, cada vez que é ativado aquele circuito, volta aquela lembrança. E a memória é sempre uma coisa do contexto, ela nunca é de uma coisa só. Você sente o cheiro de um perfume, você se lembra de um monte de coisa ao mesmo tempo, não é só do perfume. Né? Qualquer situação, a rua que você mora, o quarto que você mora, quando você se lembra dele, você lembra de um monte de coisa ao mesmo tempo. Passa o seguinte. Essa foi a descoberta do Kandel. Isso aqui é um esquema mostrando que quanto mais impulso, maior a quantidade de conexões formam redes. Nós somos frutos dessa memória. Tudo em nós é memória. Se desaparecer a memória, nós desaparecemos, nós não sabemos nem quem somos. Né? Passo o seguinte. O cérebro ele aumenta de tamanho rapidamente a partir do nascimento. Aqui é o nascimento, ele aumenta muito rápido nos primeiros anos, depois ele estabiliza. Porque aumenta essas conexões, essas memórias. Não aumenta o número de neurônios. Nós temos praticamente o mesmo número de neurônios do nascimento. Mas eles vão aumentando as conexões e vai aumentando o tamanho do cérebro. Passo o seguinte. Isso é o que acontece dentro do... Não sei se dá para apagar um pouquinho a luz aqui, para o pessoal enxergar melhor. Hein? Ah, tá bem. Então, que vocês estão vendo aí é no útero, o cérebro de um bebê, de um feto no útero, sendo organizado. Os impulsos que ele sente, impulsos que são uma programação genética e do ambiente, vai organizando novas conexões, vai formando uma rede incrível, de bilhões de conexões.
que vão preparar esse feto para nascer e para enfrentar o mundo, para entender o mundo que ele vai viver, né? Esse é um processo incrivelmente rápido no início da vida, depois ele diminui de intensidade, mas se mantém ao longo de toda a vida. Passo seguinte. Aqui, ali, o recém-nascido, a quantidade de conexões que tem, depois um mês, como vai aumentando? 6 meses, 2 anos, 4 anos. Do nascimento até os 2, 3 anos de idade, passa de 2.000 conexões por neurônio para 18.000 conexões por neurônio. Um menino de 3 anos tem mais conexões, tem o dobro de conexões no cérebro que um adulto de 21 anos. Eu estou dizendo isso para vocês para dizer que o desenvolvimento humano não é uma coisa linear. São ciclos que vão organizando e são ciclos que ajudam a organizar o cérebro. Por isso que é diferente uma criança de 2 anos de um menino de 10. E que é diferente do menino de 16, que é diferente do menino do adulto de 21. Né? Eles são diferentes, eles pensam diferente, eles estão em ciclos diferentes de desenvolvimento e com possibilidades, inclusive, de redes neuronais diferentes para pensar. Né? Passo seguinte. Aí que vocês estão vendo em cinza é a substância branca, que são as conexões, são os ramos dos neurônios. Ali é o mesmo, em cima, vê como é que vai aumentando o cinza, aqui está trocada a cor. O cinza vai aumentando até 20 anos de idade. Né? São as conexões que vão se ampliando. É o conhecimento do mundo, são as informações que permitem sobreviver em melhores condições nesse mundo. Passa adiante. Isso aqui é muito importante. Ó. Isso aqui é a curva da sinapse. As sinapses são essas conexões. Ali é o menino, aqui é quando nasce, o número de sinapses que tem entre os neurônios. Aqui, olha, como sobe nos primeiros 5 anos de vida. Depois vai diminuindo. O adulto tem a metade das conexões que tem o menino. O que acontece? O cérebro, a partir da puberdade, dos 9 anos de idade, ele precisa se especializar para ser mais eficiente. Então ele apaga as conexões que não são muito usadas. Tudo que não é muito usado é deletado, desaparece. E ficam as conexões mais permanentes, as que são mais estimuladas. Por isso que o menino que usa droga, aqui nessa fase, ele forma uma memória da droga muito mais poderosa do que se ele começar a usar a droga na idade adulta. E ele fica dependente muito mais rápido do que um adulto fica dependente da droga. Por isso que a propaganda da droga, que não tem problema, que vamos usar, causa um dano enorme aos adolescentes. Porque eles passam a acreditar que aquilo não tem problema, passam a usar com frequência e ficam dependentes. 50% dos adolescentes que fumam maconha toda semana ficam dependentes para o resto da vida. Ele forma uma memória que não desaparece mais. Qualquer coisa que evocar aquela sensação dá fissura. E todas as drogas, inclusive o álcool e o cigarro, todas as lícitas e as ilícitas. Né? Então essa fase aqui é uma fase crítica de reorganização do cérebro, ao mesmo tempo que aumentam os hormônios. É uma confusão mental que acontece aqui na adolescência. O adolescente tem uma confusão mental importante. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Como ele muda de humor de hora em hora. Né? Uma hora ele está rindo, outra hora ele está chorando. Ele é instável emocionalmente. Estabiliza ele emocionalmente isso aqui. Vamos adiante. Isso aqui é como o cérebro cresce rápido, em 9 meses, tudo formando novas conexões. Passo seguinte. E aqui é muito importante, aqui é como as funções cognitivas se organizam. Aqui a percepção, a visão se organiza nos primeiros 6 meses, depois não se organiza mais. Criança que nasce com catarata, que não é corrigida nos primeiros 2, 3 meses de vida, fica cega para sempre. O cérebro se reorganiza em outra direção. Então tem um momento certo para formar a visão, a audição, o momento certo para formar a linguagem. Olha aqui, isso aqui são meses, aqui ao nascimento, são anos de vida. São meses e aqui são anos de vida. Então, nos primeiros anos, se organizam, inclusive, as altas funções cognitivas. O cuidado no início da vida previne um monte de coisa depois. É aqui que o investimento é melhor, é mais recompensado por políticas públicas. Vamos adiante. Isso aqui é uma curva feita pelo Heckman, Prêmio Nobel de Economia, também do ano 2000, em que ele mostra que os investimentos na primeira infância, aqui é a idade,
é o maior retorno que tem, quanto mais cedo, o maior retorno do investimento em políticas públicas. Depois da idade, depois só resta o treinamento para o trabalho, depois de muitos anos, e com pouco resultado. Vamos adiante. Volta, vê se dá para passar o filme. Vocês vão ver um filmezinho aqui curto, me desculpe o tempo, André, mas é muito importante, é o estudo do Tremblay com crianças pequenas. Né? Não está saindo som. Eu vou explicar, explicando. Agora deu. Esse é o Tremblay. Está abaixo. Não sei se está dando para ler. Está dando para ler, né? O que ele mostra é o estudo de corte dele. Ele mostra que ele trabalhava no sistema prisional. E o trabalho dele, a curiosidade, é como prevenir reincidência. Né? E ele chega à conclusão que se não trabalhar no início da vida, tu não tem um resultado muito pequeno depois. Né? Depois que está feito, está organizado o cérebro de um jeito, está organizado, mas pode mudar e tal, mas a probabilidade, aí nós trabalhamos com probabilidade, é menor, é pequena. Então ele diz que todo mundo, os estudos são sempre focados em adolescentes e adultos, quando se fala de violência. Ninguém olha para as crianças pequenas. E é nesse momento que elas estão organizando o cérebro e a mente violenta. O momento que o ser humano é mais violento na sua história de vida, no seu ciclo de vida, é dos 2 aos 4 anos de idade. Não é na adolescência. É que na adolescência o soco é muito mais forte. Mas os pequenininhos soqueiam muito mais. Eles agridem muito mais, porque eles descem do colo da mãe e do pai e vão conviver com os outros, achando que o mundo é deles. E os outros também acham que é, na creche. E aí fecha o pau. Né? Fecha o pau, eles brigam muito. Se eles tiverem, o Tremblay diz aqui, se eles pesassem 100 quilos, 80 quilos, tivessem 1,80 m de altura e andassem armados, com 2 anos de idade, ia ser uma chacina todo dia. Né? Porque eles não têm o controle do impulso, eles não têm a percepção, eles estão amadurecendo o cérebro. O cérebro passa por um processo de amadurecimento. Né? E que é o que ele mostra aqui. Né? Aí ele pergunta, em que idade que eles são mais violentos e tal? Não sei se dá para passar mais rápido. Não. Então eles mostram isso. Aí mostra as crianças na creche, convivendo e tal. Pode passar. Então, isso aqui são as curvas de agressão física com meses, idade em meses aqui. Como eles começam a se agredir muito mais e depois eles regridem. Passa o seguinte. Aqui são grupos de crianças que ele acompanha, crianças menos violentas, que agridem menos vezes, né, por dia, e crianças que agridem, e tem um grupo, que 4% mais ou menos, em todos os cortes que ele estudou, 4% tem um nível muito mais alto de agressão e mantém isso na adolescência. A adolescência dá um pico. São crianças com transtornos que não são detectados, não são tratados e que chegam na adolescência com muito mais agressividade. Existe um número grande de transtornos mentais que reduz o controle de impulso que ocorre no córtex, da parte frontal do cérebro. Passa o seguinte. Isso aqui são crianças bem cuidadas, com 3 anos de idade, comparando com crianças negligenciadas, que passam fome, o tamanho do cérebro é diferente. Não é porque elas não nascem assim, né? É questão de cuidado. Passa o seguinte. Isso aqui são as crianças da Romênia. Foi um país que tinha um ditador chamado Ceausescu, que resolveu que as crianças os pais tinham todos que trabalhar, mas tinham que ter 5 filhos cada casal, para poder aumentar a população da Romênia por causa do socialismo e tal, tinha que crescer o sistema socialista, ser forte, a República da Romênia e tal. O resultado foi um número enorme de órfãos e crianças jogadas em grandes creches sem cuidado nenhum, porque ele achava que a inteligência era genética, não precisava de estímulo. Passa o seguinte, esse aqui é o cérebro de uma criança com emissão de pósito, isso aqui é um exame chamado tomografia com emissão de pósito, isso aqui é uma criança europeia, da mesma idade, já na adolescência, com um menino da Romênia. Comparando as áreas enormes, inclusive essas áreas que conectam a região
do racional com a região emocional do cérebro, quer dizer, o controle do impulso, praticamente não existe nessas crianças aqui. Elas têm um comportamento muito alterado. Foram crianças negligenciadas. Eu vi um filme da Médicos Sem Fronteira, eles entrando na creche, as crianças todas fazendo movimentos repetitivos, como se fossem autistas. Né? Uma coisa assim, das coisas mais tristes que eu já vi, filmadas em relação a crianças. Né? Mas isso fica uma coisa para o resto da vida. Né? Isso aqui tem problema social? Tem, mas isso aqui foi uma decisão política, né? Que levou a uma política desastrada e que levou a isso. Parte seguinte. As crianças fisicamente agredidas, cronicamente agredidas ou negligenciadas, a negligência causa uma coisa chamada estresse tóxico. A criança que não é atendida nas suas necessidades, ela não entende nada. Ela tem 1 ano de idade, ela precisa se alimentar, ela precisa trocar a fralda, ela precisa ter um lugar confortável para dormir. Se ela não tem esse atendimento de quem cuida delas imediato, ela sofre um problema chamado estresse tóxico. Ela sobe os hormônios do estresse, sobe o cortisol, e o cortisol destrói neurônios. Aquilo que vocês viram antes, aquelas lacunas em pretas que não têm funcionamento do cérebro, são neurônios destruídos pelo estresse tóxico, que é pela negligência, pelo maltrato de quem cuida da criança. Então elas têm problemas escolares para o resto da vida, ficam dependentes de drogas mais cedo, sexo mais cedo, são mais violentas, né? A violência mais cedo, depressão, desemprego e pobreza. É um ciclo que a própria pobreza pode gerar mais pobreza, o próprio ambiente violento gera pobreza também. O cérebro funciona a parte mais primitiva, que é a parte dos impulsos básicos, a parte emocional e a parte racional. E ele interage o tempo todo, só que tanto a parte mais primitiva de impulsos, de sobrevivência, como a parte emocional, funciona mais rápido que a racional. Né? Então a gente é mais emocional, mesmo que a gente não queira, a gente explode com mais facilidade, fica com raiva com mais facilidade, diz coisas. Quem aqui disse as coisas certas quando fica com raiva, bem certinhas, para não criar problema? Todo mundo explode, diz um monte de coisa, depois se arrepende. Né? Porque nós temos, evolutivamente, esse componente aqui, que é um componente muito mais rápido e de fundo emocional. O acúmulo de estímulos emocionais alterados, que fogem do controle dessa parte aqui, que deveria controlar, fazer a inibição dessa parte inferior aqui, do cérebro, é que gera comportamentos como psicopata, pessoas que explodem emocionalmente na hora de agredir e acabam matando. Né? Passo seguinte. São as emoções básicas, pode passar. Isso aqui é uma pessoa com raiva. As emoções básicas são de sobrevivência. No mundo primitivo, quem não tivesse raiva não sobrevivia, não atacava o predador ou não fugia do predador. Né? O medo e a raiva são emoções básicas. Esse sujeito aqui está com a cara da raiva, que todo mundo faz essa mesma cara, o coração batendo mais rápido, o sangue circulando mais rápido para poder golpear. A raiva é uma preparação para o ataque. No medo, aumenta a circulação da perna para poder fugir. Né? O corpo se prepara, ele tem um programa para isso. Né? Ninguém aprende a ficar emocionado. Né? Ninguém aprende na escola a emoção. A emoção é um programa, em qualquer lugar do mundo, funciona, é assim que funciona. E várias regiões do cérebro são envolvidas nisso. Faço o seguinte. Esse caso aqui foi um caso emblemático que explicou como é que o cérebro, de alguma maneira, interfere no comportamento. Isso é o Phineas Gage. Isso aqui é uma haste que ele socava, trabalhava na estrada de ferro, socava dinamite, essa haste explodiu, a dinamite explodiu e atravessou a cabeça dele. Passo seguinte. Está andando? Volta. É isso. Pode passar? Atravessou a cabeça dele assim. O médico que atendeu, isso foi em 1848, achou que ele tinha morrido. Quando chegou lá, foi examinar, ele começou a conversar normalmente, parecia que não tinha acontecido nada com ele, com a cabeça aberta, saindo sangue. O sujeito viveu mais de 16 anos depois disso. Mas o que aconteceu com ele? Aparentemente estava tudo normal, ele só não perdeu movimento nenhum, ele só perdeu a visão do olho esquerdo, porque cortou o nervo óptico. Só que uma semana depois, 2 semanas depois, ele começou a mudar. O comportamento dele se alterou completamente. Era outra pessoa. Virou um escrachado, dizia
horrores para todo mundo, não cuidava mais da família, não cuidava mais de nada. E aí sim, esse trabalho aqui foi da Ana Damasio, eles começaram a fazer uma relação com tumores nessa área, que foi caprichosamente cortada pela haste. E esses tumores, todos dão um comportamento alterado, do padrão do Phineas Gage. Então se começou a ver que tinha uma área do cérebro que controlava impulso, que lidava com o comportamento humano. Vamos para o seguinte. O que altera o comportamento humano e o que predispõe à violência? São alguns transtornos, o alcoolismo, drogas ilícitas, o crack. Aqui eu estou dando percentuais aqui do Brasil. Transtorno de déficit de atenção, esquizofrenia, transtorno opositor, transtorno de conduta, transtorno da personalidade antissocial. Aqui que tem o maior número de crimes, de violência. E não depende da idade. Não é um problema da idade penal. O menino pode ter... Eu vi um caso no Rio Grande do Sul, um menino de 12 anos, que dos 12 até os 16 anos, matou 12 pessoas com requintes de crueldade, torturando as 12. Aí ficou preso até os 18 e soltaram. Ficou 1 ano de liberdade assistida, eu escrevi um artigo na Zero Hora. Vai matar de novo. Não foi feito nada para tratar esse menino, para botar ele num lugar, para deixar a observação. Esse menino não podia ter sido solto. E matou de novo. 1 ano depois ele fez um assalto no ônibus, matou e tal. E está desaparecido. Né? Depressão. Quem estuda isso, esse sujeito aqui, eu recomendo esse livro, se alguém tiver curiosidade de ver. Estou terminando. Esse livro é o Sem Consciência, do Robert Harry. Esse é o maior pesquisador que tem sobre reincidência criminal no Canadá, e é um estudioso, foi ele que criou o checklist da psicopatia. O que ele diz? 2% da população é psicopata. 40% a 50% dos que estão dentro do presídio são psicopatas. Sistema penal, quando se faz a avaliação, é natural. Transgridem e acabam no sistema penal. E esses é 98% de reincidência. Aliás, em alguns lugares dos Estados Unidos, tem um sistema de acompanhamento. O sujeito sai, enquanto ele está em liberdade condicional, ele é acompanhado por um agente lá que fica 4 anos acompanhando. É engraçado porque nesses 4 anos a reincidência é 30%, 40%. Quando a gente deixa de visitá-lo, vai para 90%, 95% a reincidência. Ele perde o superego externo. Na verdade, como o Harry diz, eles não têm uma consciência, eles têm uma alteração mental grave e não têm consciência exata do que estão fazendo. Passa o seguinte. Essa região do cérebro aqui, que está em vermelho, que quando é destruída, ou quando é alterada por uma doença, ou pelo estresse tóxico, ou por alguma coisa que acontece com a pessoa, ou até por problemas hereditários, ela perde o controle. Vamos adiante. Os alcoolizados, 60% de envolvimento em acidentes, em homicídios. Os homicídios, a maior parte, tem droga atrás. A droga altera muito o controle de impulso. Né? Altera muito o controle de impulso. Vamos adiante. Os depressivos são 90% dos suicídios. O Rio Grande do Sul é recordista em suicídio. Né? Nós temos lá um número muito elevado. E a agressão e impulsividade tem a ver com genes, não genes da agressividade, são genes que aumentam a impulsividade. Gênero, o homem é mais violento que a mulher, né? O ambiente, o abuso de substâncias, os transtornos psiquiátricos que não são considerados. Um dos maiores erros que se fez, vai me desculpar quem pensa diferente, na minha opinião, foi acabar com o exame criminológico. Ao terminar com o exame criminológico, se terminou com a possibilidade de detectar problemas graves. E as pessoas saem para a rua de novo, sem tratamento, sem nenhum tipo de apoio, para repetir os crimes. Aquele monstro de Lusiane aqui, ele estuprou 6 meninos. Aí prenderam, ficou 6 anos, era o melhor comportado da prisão. Todo psicopata é bem comportado dentro da prisão. Não tem objeto de desejo dele, ele é bem comportado. Quando tiraram ele da cadeia, ele matou 12. Depois de 6 anos, soltaram, fizeram um exame. Ele não está fazendo. Ele é bibliotecário do diretor da penitenciária. Pessoa bem comportada, vamos soltar. O exame feito assim. Ele não teve uma avaliação criteriosa. Né? Esses 12 meninos devem a vida à falta de cuidados e à falta do exame criminológico, como deve estar em muitos lugares do Brasil. Isso aqui com
Isso aqui mostra que crianças, como a interferência do gene com o meio. Isso aqui é uma pesquisa mostrando o risco de depressão. Esse alelo curto e o alelo longo tem um gene que aumenta a serotonina ou diminui a serotonina. Então, aumenta a depressão ou diminui a depressão. Se não fizer nada, se não tiver abuso, isso aqui é os que não têm, que têm um alelo diferente. São 3 tipos diferentes. Esses aqui, não interessa se eles são abusados, moderadamente abusados, severamente abusados. Eles mantêm mais ou menos a mesma taxa de depressão. Esse aqui que tem os alelos mais curtos, se ele passa por esse processo, ele explode na depressão, mostrando que há uma interferência do comportamento com a tendência genética. Vamos adiante. Isso é o sistema de recompensa cerebral, onde está a dopamina, que vicia. É aqui que as drogas agem, né? Os canabinoides, a fenciclidina, ketamina, opiáceos, cocaína, anfetamina, atuam nesse núcleo aqui. Forma a memória aqui, no núcleo accumbens. Os opiáceos, o álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos, a nicotina, no núcleo do tegmento ventral. Vamos adiante. Isso é o crack, vamos adiante. Pode passar. Isso aí é... Tem muita gente que discorda. Eu defendo a tese de que há uma epidemia gravíssima de drogas no Brasil. Entram toneladas, é um tsunami de drogas entrando no Brasil todos os dias. Deputado Osmar, para poder encerrar, por favor. Tá, eu vou procurar encerrar. Então, o adolescente, aí nós chegamos no adolescente. Né? O adolescente tem um cérebro diferente. Ele não é o cérebro do adulto. Ele tem dificuldade de perceber determinadas questões. Né? Passa o seguinte. Isso aqui é um psiquiatra argentino que criou esse termo, síndrome da adolescência normal. Ele é tão alterado que parece estar doente. Né? Ele tem busca de si mesmo, tendência grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crise religiosa, vivência do tempo, muda a questão da sexualidade, muda o humor constantemente. Passa o seguinte. Hein? É um adolescente em desenvolvimento. Transtornos do humor, incluindo depressão e transtorno bipolar, têm alta comorbidade com abuso de substâncias no adolescente. Que ele diz aqui, 80% dos meninos que usam droga têm outros transtornos nunca diagnosticados. E a adolescência eles se matam mais, o suicídio é mais comum, né? Tem uma série de características. Vamos adiante. Isso aqui é a curva de crime. Né? Isso aqui foi feito no século XIX. Agora, olhem, passa o seguinte, como ela é semelhante às curvas de crime de outros lugares. Os adolescentes estão aqui, ó. Eles cometem crimes, mas são crimes numa quantidade menor. Essa faixa aqui, até os 29 anos, é que tem uma maior quantidade de crime. Né? Esse aqui é o cérebro do adolescente, ó. O cérebro ele vai amadurecendo. Essa cor aqui está mudando porque aumentam ou se especializam as conexões. Aqui tem um número alto de conexões que vão se especializando. Até os 20 anos elas estão se especializando ainda. Um menino de 16, 17 anos não tem um cérebro especializado que ele possa controlar adequadamente impulsos e possa fazer escolhas adequadas. Né? Ele ainda está numa fase, ele é mais vulnerável. Vamos adiante. Aqui é a mesma coisa, 12 anos, 16, olha como o cérebro é diferente. Como ele tem conexões diferentes. Passa o seguinte. Aqui mostrando também essa evolução, né? E aqui, por área do cérebro, a evolução. Passo seguinte. Isso aqui são várias áreas do cérebro, como elas evoluem no tempo. O cérebro de um menino de 5 anos não é igual de 10, não é igual de 15, não é igual de 20. Né? Eles estão evoluindo. Pode passar, pode passar. Na ausência de regulação, os sentimentos e alteração do humor podem influenciar e distorcer a percepção, a atenção e a capacidade de julgamento. Esses meninos têm uma dificuldade de julgar de maneira adequada. Eu era assim, vocês eram assim quando eram adolescentes. Vocês ficaram com capacidade de raciocinar melhor, de julgar os fatos, e de ser menos impulsivos e menos agressivos depois dos 20 e poucos anos. Né? E esse aqui é o mundo do psicopata, né? que é importante a gente entender. Os psicopatas são, a maioria dos casos, os homicídios, 56 mil homicídios no Brasil, não é um homicídio por assassino. São alguns assassinos com muitos homicídios. Né? E a maioria são psicopatas, que nós temos que entender. Né? Pode passar. Isso aqui é no Rio de Janeiro, é uma pesquisa feita em pessoas que mataram assassinos que mataram mais de 2 pessoas, como é alto o indicador de checklist de psicopatia.
que nunca é feito. Deputado, Vossa Excelência tem até 2 minutos para encerrar a sua explanação. Tá bem. Pode passar? Esse aqui é o meu trabalho de mestrado, a relação do comportamento agressivo e violento com alterações na neuroimagem, onde a gente mostra, passo seguinte, a gente mostra justamente isso. Praticamente todos os trabalhos eu fiz, eu detectei, foram 28 trabalhos em 20 anos, publicados nas revistas mais importantes, foi uma triagem feita pelo Medline. Praticamente todos os trabalhos foram encontradas alterações estruturais e funcionais numa proporção significativa nos indivíduos com comportamento violento em relação aos grupos de controle. Passo seguinte. Isso aqui é um assassino reativo, tem 2 tipos de psicopata, o reativo e o proativo. Esse aqui é uma pessoa que nasceu num ambiente doméstico bom, sem problema social. Olha como o cérebro dele funciona diferente. Isso aqui é um controle normal. Passo seguinte. Isso aqui é uma mulher, um caso célebre de homicídio. Esse aqui é o cérebro dela, comparando com o cérebro de controles normais. São diferentes, funcionam diferentes, porque toda essa história, né? E o risco biológico alto de se cometer diante de um risco social baixo, se casar o risco biológico com o risco social, explode a violência. Né? É isso que esse quadro mostra. Vamos adiante. Isso aqui também, pode passar? Está terminando. Aqui, volta aqui só um pouquinho. Esse aqui é um assassino em série, ó, o cérebro, aquela parte ali é o que não funciona, esse aqui é o que funciona. Isso aqui é um controle. Os seres humanos não aprendem a ser agressivos, eles aprendem a não ser. A agressão física crônica não é uma coisa que começa na adolescência, começa antes. Os efeitos ambientais na agressão física, como os efeitos genéticos, são fortemente intergeracionais. Vamos adiante. O cérebro humano é um órgão que nos torna civilizados. O cérebro humano é como um fundo de pensão. Quanto mais cedo investimos, maior será o retorno. Nosso principal plano de investimento ainda data do século XIX, que é a educação começando aos 5 anos de idade. Agora que tem aos 4. A grande maioria das crianças, aqui as dificuldades todas que as crianças têm, e a última coisa que eu queria colocar, terminando, hein? Deixa eu terminar. Necessitamos de uma revisão global do Código Penal brasileiro. Eu defendo, quero dizer para vocês, eu defendo um código muito mais rigoroso do que tem hoje. Acho que o problema não é só os adolescentes, principalmente os adultos, que tem que ficar mais tempo fora da rua, porque eles causam mais vítimas. Quanto mais tempo eles ficam na rua, mais vítimas. Eu não sou contrário a prender as pessoas, porque eu acho que eu acho um absurdo o ministro da Justiça vir na televisão e no rádio dizer que não tem medo de ser preso, prefere morrer a ser preso, porque as prisões são muito ruins no Brasil, mas a culpa é dele. Ele é que é responsável por isso. Por que não melhorou? Tempo já tiveram para melhorar isso, há muito tempo. Tem que ter um sistema prisional, não adianta. A democracia se faz com a pessoa que desrespeita os direitos dos outros ficar fora da rua. Os meninos que cometem... o que eu defendo aqui é ampliar as penas de privação da liberdade dentro do próprio ECA. De ampliar essas penas dentro do ECA em um sistema penal juvenil, que possa manter esses meninos fora da rua em ambientes adequados, não misturar eles na prisão. Ter centros de tratamento, de atendimento próprios e não misturá-los na prisão com os adultos criminosos. Então, essas questões que eu queria colocar. Desculpe se eu falei demais.